Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia de bolsa aqui no canal. E desta vez estamos aqui para o segundo episódio. Como vocês puderam ver pelo título, depois de todos os componentes que vocês ficaram a saber, vamos entrar em mais... Vamos aprofundar a ideia de comprar os melhores componentes para vocês. Eu disse no vídeo anterior que vamos entrar mais profundamente em cada componente, explicar como é que ele funciona, para que é que serve profundamente, mas isso vai ser mais para a frente, ok? No vídeo 2 vocês vão ficar a saber como comprar o melhor processador para a vossa máquina. Escolher um processador para a tua máquina é de certeza uma das coisas mais importantes de toda a arquitetura do computador. Dependendo do tipo de uso desejado e do hardware disponível, comprar um chip errado pode significar pagar a mais sem necessidade ou até limitar o desempenho da máquina, que deveria ser muito mais poderosa. Existem várias perguntas que tens de responder antes de comprar um processador. Qual a marca mais gostas? Qual o hardware que tens disponível? Qual o uso desejado para a máquina? Qual o TDP do processador e como avaliar? Vou necessitar de uma placa gráfica externa e vou querer fazer overclock. Bem, para responder à pergunta de qual marca mais gostas, existem duas marcas das quais tu podes escolher o teu processador, sendo elas a Intel e a AMD. A Intel conta com vários processadores como o Pentium Celeron i3, i5, i7 e i9, divididos em vários sockets, nomeados de 1151, 1200 e 2066. Enquanto a AMD tem à sua disposição o Ryzen 3, 5, 7 e 9, divididos nos sockets AM3 e AM4. Qual o hardware que tenho disponível? Esta pergunta apenas vai estar disponível para aquelas pessoas que estão a querer dar um upgrade ao computador e não construir a build de raiz. No caso de quereres dar um upgrade à tua máquina como um novo processador, tens de ver qual o socket que está equipado na tua motherboard. E estarás limitado a colocar um processador do mesmo socket na máquina. Por exemplo, se tu tiveres um Intel i5 8400 com o socket 1151, apenas vais poder colocar um processador do mesmo socket. Para além disso, vais ter de prestar atenção a outros parâmetros que podem comprometer a utilização do processador. Por isso, se não te sentires confortável em fazer todas estas coisas, tenta procurar ajuda profissional na tua área. Ou, se quiseres ajuda, tens o link, tem neste caso um e-mail na descrição. Qual o uso desejado para a máquina? O processador é o componente central do computador e as suas capacidades têm impacto direto no desempenho da máquina. Por isso, entender o tipo de uso desejado vai fazer diferença na hora da compra. Vamos separar três grandes grupos de utilizadores com variados níveis de exigência. Aqueles que trabalham com edição de vídeo, imagem e modelação 3D, utilizadores de uso doméstico e gamers em geral. Enquanto profissionais de design, precisam de um computador poderoso para lidar com tarefas exigentes. Gamers também podem aproveitar um alto desempenho, apesar de ser possível aproveitar uma máquina intermediária para jogar. Já para usar o computador no dia a dia, como por exemplo no escritório, o foco é agilidade para um sistema e boa fluidez para acesso à máquina. Vamos agora dar um exemplo para as três categorias: casual, gaming e exigente, ok? Referindo um processador da Intel e um da AMD. Para casual, vocês podem comprar perfeitamente um Intel Core Pentium Gold, um G6400 que custa à volta de 70 euros, ou se quiserem um AMD, um Ryzen 3 1200 que custa cerca de 80 euros. Para gaming podem colocar um i7 11600K que custa à volta de 260 euros, ou se quiserem um AMD podem colocar um AMD Ryzen 5, um 5600G que custa à volta de 270. Se precisarem de um computador exigente para processamento de modelos em 3D ou o que é que seja, podem colocar um i9, um 11900K que custa já uns valentes 560 euros, ou um Ryzen 9 5900X que custa 540. Qual o TDP do processador e como avaliar? Medido em watts, o TDP de um processador é muitas vezes confundido com a medida de consumo de energia. O termo é, na verdade, derivado do inglês para energia térmica de projeto e está relacionada à medida máxima de calor que o sistema de refrigeração do computador pressa dissipar. Ou seja, se um determinado chip tem
TDP de 90 watts, isso significa que o mesmo vai libertar uma quantidade de energia térmica igual ao valor, que precisa de ser trocada com o meio ambiente de forma eficiente. Caso contrário, a temperatura pode subir descontroladamente e levar a artefactos ou até danificar o próprio processador. Essa temperatura tem relação com consumo e performance. Apesar de não ser uma regra, é comum que processadores com um alto TDP tenham maior consumo e, consequentemente, maior desempenho. É um indicador relevante a se avaliar. Processadores no formato box, por exemplo, costumam ser acompanhados por um cooler próprio da fabricante e que pode dar conta das necessidades, não sendo esta informação certa, pois certos coolers da AMD que vêm juntamente com os processadores não são capazes de dissipar o próprio calor fornecido pelos processadores. Se a tua ideia é investir não num modelo OME, ou seja, num cooler sem ser o que vem junto com o computador, podes comprar um chip que fica um bocadinho mais barato, que já não vem com o próprio cooler. Isto tens de prestar atenção quando vais comprar. Normalmente na loja que fores a comprar aparece uma mensagem a dizer este processador não vem acompanhado com um cooler. Se tu quiseres comprar um à parte, um cooler à parte, podes sem dúvida comprar esse e poupares uns 15, 20 euros. Vou necessitar de uma placa gráfica externa. Se a ideia é montares uma máquina para produtividade e entretenimento, pode ser melhor procurares um modelo de chip que tenha uma solução gráfica integrada. Isso porque um investimento numa placa gráfica é mais necessário para utilizadores exigentes ou gamers, que precisam de processamento dedicado para uma boa experiência. Portanto, vale a pena procurar um processador equipado com um Intel UHD Graphics ou APUs da AMD como opção de Radeon integrado. Embora não tenha a mesma capacidade de uma placa gráfica dedicada, a GPU aliada ao processador não vai fazer falta para o uso no dia a dia. Atualmente há modelos com fôlego suficiente para controlar várias telas em simultâneo e até mesmo suporte de vídeos a 4K, seja em arquivo local ou via streaming. Mas vale a pena relembrar que para jogos mais recentes as placas integradas vão ficar a dever, assim como para editores de vídeo em geral. Vou fazer overclock. Overclock é um cenário em que o utilizador altera as configurações internas do processador para atingir velocidades de clock superiores. A prática tem alguns riscos e pode até mesmo encurtar a vida útil do chip, além de exigir uma refrigeração mais robusta. Nem todos os modelos têm suporte ao recurso. Casos do i9 9900K e do i7 7740X. Já a AMD permite overclock em todos os modelos Ryzen, mas não em todas as motherboards. Existem versões compatíveis com o chip da marca que não têm suporte à função de overclock. Relembrar-me que o overclock mal feito ou abusado pode levar a danos irreversíveis ao chip ou até mesmo à morte do mesmo. Bem pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham compreendido mais ou menos o que é que vocês têm de fazer antes de comprar um processador, tanto para uma máquina nova como para se quiserem fazer um upgrade à vossa máquina. Gostava só de dar aqui uma pequena informação. Demos aqui vários exemplos, por exemplo, na compra de um processador que é um produto caro, ou mesmo na efetuação de um overclock. Ok, poderá haver pessoas que não percebem como é que devem fazer exatamente isto, nomeadamente no overclock ou na compra de um processador, porque eu expliquei a base, eu não dei. Obviamente que para quem não estudou isto é mais complicado. Eu estudei isto, tenho um curso dedicado a estas coisas, por isso para mim é mais fácil, ok? Para mim e para os técnicos que estão aí. Eu estou a fazer este vídeo mais ou menos para vocês terem noção do que é que vocês precisam antes de comprar um processador ou do que é que um técnico tem de pesquisar antes de comprar um processador. Não estou a influenciar ninguém a comprar um processador ou fazer overclock, porque tal como eu disse, um overclock mal feito pode levar a que vocês queimarem o chip, a vocês queimarem a board. Um processador mal comprado para a vossa board pode mesmo danificar a board, ok? Pode danificar o processador, por isso é uma coisa que vocês têm de ter muito cuidado. E obviamente que é normal, para quem não percebe, ter a medo de fazer isto. Por isso mesmo é que existem empresas específicas. E é por isso que eu digo para vocês assistirem sempre até ao final dos vídeos. Porque se vocês precisarem de algum tipo de assistência a arranjar o vosso computador, a fazer um upgrade ao computador, obviamente que isso vão ser serviços pagos, né? Mas vocês podem contactar pelo e-mail que está na descrição. Acho que é tipo a terceira linha da descrição. Tem lá o meu e-mail de negócios.
mandem uma mensagem para lá, ok? Se quiserem, vamos supor que o vosso computador está com um problema qualquer, ou se vocês querem dar um upgrade, ou se querem limpar só mesmo o computador, ou instalar um programa. Se não se sentirem confortáveis, obviamente podem não confiar em mim e ir a uma loja, mas se quiserem saber preços, mandem um e-mail para mim a explicar o que é que se passa, a dizer que vieram pelos vídeos, que eu vou fazer o melhor por ti. Obviamente que isso, se vocês quiserem depois efetuar através de mim, vão ser serviços pagos, porque né, uma pessoa tem de trabalhar e o YouTube não paga para eu não poder. Obviamente, se o YouTube me pagasse o suficiente, eu não levava dinheiro, mas é questão de ganhar dinheiro e ganhar a vida. Por isso, se vocês tiverem algum problema, se quiserem, por exemplo, fazer um overclock no vosso computador, ou se quiserem dar upgrade do vosso processador, ou se quiserem montar uma máquina do zero, tenham um e-mail, mandem na descrição, digam os vossos orçamentos e eu respondo-vos com o maior prazer. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de tecnologia de bolso. Segundo vídeo, como vocês podem comprar ou escolher o melhor processador para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos pelo apoio no primeiro vídeo. Eu ainda não sei muito bem como é que ficou o apoio, porque eu não, quando eu estou a gravar este, ainda está agora a renderizar o outro vídeo, por isso já. Espero que vocês tenham gostado. Vemos num próximo vídeo. Até lá e fiquem bem.